Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui para mais uma videoaula do nosso curso de Teologia Descomplicada. E nessa aula de número 3, a respeito da bibliologia, nós vamos falar acerca da revelação divina nas Escrituras. Só que antes de nós entrarmos no conteúdo da videoaula, eu quero deixar um texto da palavra do Senhor que se encontra em Oséias capítulo 6, versículo de número 3, que diz a primeira parte do versículo: então conheceremos se prosseguirmos em conhecer o Senhor. Eu quero deixar esse texto como meditação para todos aqueles que estão acompanhando essa videoaula. Eu sei que aqui nesse texto, nesse livro do profeta Oséias, existe todo um contexto, tanto histórico da nação de Israel, como também um contexto escatológico, pelo qual eu não quero entrar em detalhe aqui agora. Mas o propósito desse texto, no exato momento, é trazer uma aplicação prática para as nossas vidas. A nação de Israel estava perecendo por falta de conhecimento, porque o povo não buscava mais a vontade de Deus. E agora, em vez de eles buscarem a vontade de Deus, eles estavam consultando ídolos. O povo estava perecendo porque quem era responsável para alimentar o povo pela palavra, agora só queria viver em seus prazeres e deleites. E o que nós podemos perceber através desse texto é que maus líderes sempre irão gerar maus líderes. Líderes que não são firmados na palavra não têm poder de gerar pessoas com base doutrinária. Era isso que estava acontecendo com a nação de Israel. Os sacerdotes haviam se corrompido e juntamente com ele todo o povo estava indo pelo mesmo caminho. Então, em meio a essa turbulência em que a nação de Israel estava vivendo, Deus levanta uma voz profética em meio a uma geração corrompida para pregar: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O que eu quero que você entenda é que mesmo você estando vivendo em uma geração corrompida, Deus ainda levanta profeta para pregar a tua palavra. Talvez seja você que esteja assistindo essa videoaula que Deus quer levantar para ser a diferença nessa geração. Sabemos que estamos vivendo tempos difíceis, onde a geração que nós estamos vivendo estão cada vez mais se corrompendo. As igrejas se afastando da verdadeira doutrina, as igrejas se afastando da verdadeira palavra e do verdadeiro evangelho. E Deus está dizendo para alguém: é você que eu quero levantar para ser a diferença nesta geração. Quer o conselho? Não deixe de meditar na Bíblia, não deixe de estudar a palavra de Deus, cave fundo, busque sempre a vontade do Senhor na sua vida, pois hoje você está cavando e talvez ninguém está te valorizando, mas quando começar a dar água, você vai saciar a sede de muitas pessoas. Então, seja a diferença diante da presença de Deus. Pois bem, depois dessa meditação, nós vamos falar da revelação divina através das Escrituras. E por revelação, nós entendemos que é o desvendamento de Deus ao homem, concedendo-lhe o direito de conhecê-lo e o poder de conhecer coisas que diz a respeito do seu reino.
podemos dizer, o descortinar da história, como em Apocalipse capítulo 1, versículo de número 1, que diz, revelação de Jesus Cristo. Então, revelar ou revelação é o descortinar, abrir-se uma visão para aquilo que até então não era revelado. Moisés, por exemplo, em Êxodo capítulo 3, versículo número 3, a Bíblia vai dizer da seguinte maneira, agora me virarei para lá e verei esta grande visão. A revelação de Deus é uma comunicação pessoal entre Deus e o homem, através do qual ele se mostra não como uma força cósmica, como muitos estão dizendo por aí, mas sim como um ser pessoal que ama e deseja ser amado. Sendo os seres humanos finitos e Deus infinitos, nós não podemos conhecer Deus ao menos que Ele se revele para nós. Ou seja, ao menos que Ele se manifeste aos seres humanos de tal forma que estes possam conhecê-lo e também ter comunhão com Ele. Sem a revelação divina, querido, as Escrituras Sagradas não existiriam, pois nenhum homem teria o que contar sobre o Deus Criador, nem sobre as intenções dele em relação com a sua criação. E eu me arrisco em dizer aqui que Deus teria alguns motivos para cessar de se revelar ao homem. Começando pelo jardim, assim que Adão e Eva pecaram, ou talvez em outras ocasiões, quando homens se rebelaram contra ele. E um dos exemplos é quando os hebreus fizeram bezerros de ouro no deserto, depois de terem experimentado inúmeras provas de seu poder, de sua proteção, inúmeras provas de seu amor, ao deixarem a terra do Egito, onde provaram da mão poderosa do Senhor nosso Deus. A revelação de Deus como ato gracioso não significa que Deus aprova os atos dos homens, mas tem como propósito atrair homens para si mesmo, concedendo-lhes uma oportunidade dupla. Primeiro, conhecer o seu caráter e depois oferecer-lhe redenção. A revelação divina é uma proclamação de vida, mas quando rejeitada é uma proclamação de morte. Olha o que a Bíblia vai dizer em Deuteronômio, capítulo de número 15, verso, ou seja, capítulo de número 30, verso de número 15. Ver que hoje coloquei diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Também escrito está em segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, verso de número 16. Para estes somos cheiro de morte para a morte, mas para aqueles aroma de vida para a vida. Quem está preparado para estas coisas? Deus deixou sua palavra revelada. Agora cabe a nós aceitarmos os seus princípios e ter vida, ou rejeitá-los e ter morte e juízo. Fica uma pergunta para os irmãos. Então, qual é o princípio da revelação? Essa revelação, ela parte do próprio Deus, e não só o homem, e não do homem, né? O que está escrito, revelado, Deus inspirou os autores humanos para que eles escrevessem a palavra de Deus.
Então, a revelação, ela parte diretamente de Deus. Logo, essa revelação que ele deu de si mesmo segue uma medida que ele julga ser suficiente para o ser humano, pois revelado também está em Deuteronômio, capítulo 29, verso de número 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que obedecemos todas as palavras desta lei. Então, há muitas coisas encobertas que não foram reveladas para nós, que não temos talvez a menor ideia, mas que certamente conheceremos na eternidade. O que nós temos que entender é que a revelação que Deus faz de si mesmo foi um autodesvendamento deliberado, ou seja, ninguém forçou Deus a se tornar conhecido, ninguém descobriu por acidente, num ato voluntário de amor. Deus fez-se conhecido aos que de outra forma não poderiam conhecê-lo. Um teólogo, Emil Brunner, ele entende que a autorrevelação divina é uma incursão de outra dimensão, abre aspas e fecha aspas, trazendo conhecimentos totalmente inacessíveis às faculdades naturais que o homem possui a pesquisas e descobertas. A grande verdade é que a humanidade finita deve lembrar-se de que o Deus infinito não pode ser encontrado a parte do próprio convite para conhecermos mediante nossas próprias pesquisas, a parte daquilo que Deus revelou. Nada poderia ser descoberto a respeito dele e da sua vontade, nem sequer de sua existência. Pelo fato de o infinito não poder ser desvendado pelo finito, todas as afirmações humanas a respeito de Deus acabam sendo perguntas em vez de firmarem como declarações. As mais sublimes realizações das mentes e do espírito humano não bastam para chegarem ao conhecimento de Deus. O ser humano jamais progride além desta realidade. O que Deus revelou pela própria vontade estabelece limites de todo o conhecimento a respeito dele. A revelação divina, ela destitui todas as alegações do orgulho, da autonomia e autossuficiência humana. Deus do universo tornou-se conhecido. A maneira certa de acolhermos tal iniciativa e reconhecer esta revelação. Ele também determinou qual seria a sua revelação, a forma que ela teria e as várias condições e circunstâncias exigidas para recebermos a sua auto-revelação. Essa revelação foi um desvendamento do próprio ser. A comunicação de si mesmo foi determinada exclusivamente pelo próprio Deus. Deus determinou as ocasiões da sua revelação. Ele não se revelou de uma só vez, mas optou por revelar-se paulatinamente, no decurso de muitos séculos, conforme diz em Hebreus capítulo 1, verso de número 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, mesmo para Deus, há tempo de ficar calado e há tempo de falar
podemos ir em um bom sentido, conforme diz Eclesiastes 3, verso 7. E prova disso é o período interbíblico, onde por aproximadamente 400 anos Deus não falou aos homens, até mesmo a maneira de Deus se revelar, ajudando o ser humano a compreender a sua natureza, caminhos e o seu relacionamento com ele também foi determinado. Às vezes, o método de Deus se revelar era externo, em outras ocasiões era interna, como em um sonho, como em visões, talvez como em Êxodo capítulo 13, versículo 21 e 22, como em Números capítulo 12, versículo 6, e também como em Daniel capítulo 9, verso 21 e 22. Seja de modo externo, ou seja do modo interno, era sempre Deus quem revelava. Ele escolheu a maneira de revelar-se a sua verdade. Um ponto importante na revelação de Deus é que a revelação proveniente e determinada por Deus é uma comunicação pessoal, onde tem sua origem em um Deus pessoal e é acolhida por uma criação pessoal. Deus se revela não como uma mera força cósmica ou objeto inanimado, mas se revela como um ser pessoal que fala, que ama e que se importa com a sua criação. É por isso que ele despreza outros deuses que não passam de obras de mão de artífices, pois ele se revela em termos de relacionamento pessoais e se identifica por derivativos ou designativos como pai, pastor, amigo, guia e rei. Esse é o nosso Deus. É nesses tipos de revelações pessoais que os seres humanos têm o privilégio de conhecê-lo. A revelação de Deus é uma expressão da graça divina. O maior privilégio do ser humano é poder conhecer a Deus, é poder glorificá-lo e também desfrutar para sempre de sua presença. Essa comunicação privilegiada reflete o amor, a bondade de Deus, que graciosamente deu-se a se conhecer. O propósito de Deus na revelação é que conheçamos pessoalmente conforme Ele é, que aceitamos o seu perdão gracioso e sua oferta de uma nova vida, que sejamos verdadeiramente libertos do julgamento catastróficos em consequência de nossos pecados e que entremos na comunhão pessoal com Ele. E Ele declarou: eu vos serei seu Deus, e vós me sereis por povo, conforme escrito está em Levítico 26, versículo de número 12. Deus, na sua misericórdia, continua a revelar-se à humanidade caída. Andar com Adão e Eva no paraíso foi bondade dele, mas chamar ao perdão e à reconciliação os pecadores revela o seu amor bem maior. Pois bem, dito essas palavras a respeito da revelação divina, nós vamos entender agora o que é a revelação geral. Por revelação geral, entende-se que Deus se revelou através de sua direção providencial na história da humanidade. É a comunicação de Deus acerca de si mesmo e todas as pessoas, em todos os lugares. É a automanifestação de Deus por meio da natureza e da história. O Salmo 136, ele traz um deleite do povo,
onde eles recitavam os poderosos atos de Deus no decurso da história. Então toda a história desdobra-se sobre o propósito soberano de Deus, onde ele controla, orienta e age pessoalmente nela. Deus também, ele se revela através da natureza e do universo. Ou seja, a criação com a sua infinita variedade, beleza e ordem, ela reflete um Deus infinitamente sábio e poderoso. A respeito disso, os Salmos de número 8 vai dizer que a lua e as estrelas nos céus são obras do dedo de Deus e que seu nome é majestoso em toda a terra que por ele foi criada. Outro texto também que comprova a revelação geral de Deus é os Salmos 119, verso 1 ao 4 e Romanos capítulo 1, verso 8 ao verso de número 21. Então, os meios da revelação geral é pela história, é pela natureza e também pela criação, como também pela constituição do ser humano. Pois o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então temos por trás do ser humano um Criador santo e perfeito, ainda que a queda deixou a imagem divina no homem desfigurada e distorcida, mas não deixou totalmente destruída. E por trás de cada ser humano ouvimos a palavra de um Criador que diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então, dito a respeito da revelação geral, o que nós podemos agora entender sobre revelação especial? A revelação especial, ela complementa a revelação que Deus fez de si mesmo na revelação geral, ou seja, a revelação especial, ela complementa aquilo que Deus trouxe através da natureza, da história e na humanidade. Podemos entender que a revelação especial, ela edifica-se no alicerce da revelação geral. Por exemplo, posto que não podemos conhecer o plano divino da redenção por meio de alguma teologia natural, então nós precisamos de uma teologia revelada mediante uma revelação de Deus. Temos que levar em conta que a revelação geral, ela não pode trazer salvação para nós. As verdades adicionais contidas na revelação especiais são essenciais à felicidade eterna do ser humano. Então, a revelação especial, ela alcançou o seu ponto máximo, ou mais alto, na encarnação de Cristo, em quem habitou corporalmente a plenitude da divindade. Mas antes dessa encarnação, Deus falava por meio das teofanias, onde é associada com a aparição do anjo do Senhor, que anunciava uma mensagem divina às pessoas, conforme nos ensina o Antigo Testamento. Como também a revelação entre os profetas, sonhos que foi um meio de revelação, entre outros meios. Essa era a forma em que Deus se revelava de maneira especial. Meus queridos e amados irmãos, este é o vídeo, a videoaula sobre a revelação divina através da Bíblia. Que Deus possa lhe abençoar. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém.